Abacuque capítulo 1. Você pega lá Mateus e abre a sua Bíblia em Mateus e aí vai voltando para o Antigo Testamento, você vai encontrar, tá bom? Então quem tiver aí vai dando um alôzinho sobre o áudio, sobre a imagem. Eu não estou tendo retorno nenhum aqui. Então se você não estiver me ouvindo bem, a imagem não estiver legal, vai nos perdoando aí. Mas ela vai ficar gravada de qualquer jeito, tá bom? Então vamos embora. Abacuque capítulo 1. Lições preciosas no livro de Abacuque. Diz assim a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Até aqui. Irmãos, qual é o contexto dessa passagem aqui? Abacuque, a Bíblia não fala muito, ou não menciona muito o nome do nosso querido profeta Abacuque, não, tá? Você for vasculhar um pouquinho da vida dele, você não vai encontrar muitas informações claras a respeito desse profeta, não. Há um livro, Bel e o Dragão, se eu não me engano, é um livro apócrifo, aqueles livros que a gente chama de livros que não são inspirados por Deus, que mencionam Abacuque salvando ali o nosso querido Daniel e tudo mais. E tem esse livro, né? Esse livro maravilhoso que é incontestavelmente descrito aqui, que de fato foi o Abacuque que escreveu esse livro. E o nome do Abacuque, numa raiz hebraica, pode significar abraçar ou abraço ou alguma coisa desse tipo aí, tá bom? Então, qual é o contexto dessa passagem, desse livro? O livro específico, ele tem 3 capítulos e ele é maravilhoso. Ele é Abacuque fazendo 2 queixas a Deus, Abacuque fazendo 2 orações a Deus e o nosso querido Deus respondendo às orações do Abacuque. Então ele profetizou numa época bem interessante e bem difícil também. Por exemplo, o Abacuque, ele é de uma época que provavelmente ele profetizou entre 620 e 640 antes de Cristo. Então, qual é o contexto dessa passagem ou da época em que o Abacuque vivia? Quem reinava em Israel, primeiro você tem que entender que Israel nessa época de Abacuque, ele estava ainda no reino dividido. Então o reino do norte, que a capital era a Samaria, era dominada pela Assíria. E na verdade já havia até levado uma parte do povo de Israel ao cativeiro também e tudo mais. Já a parte sul era também dominada pela Assíria, porém, ela ainda tinha, por razões políticas, ela não tinha levado o cativeiro a turma lá de Judá. Então, a capital era Jerusalém. Então, o nosso querido Abacuque está nesse contexto aqui. Quem reinava lá na época em Judá era o nosso rei Josias, né? Era o Josias que reinava ali em Judá. Então, o que acontece? Havia um grande problema em Israel. Nessa época aqui, se você quiser saber mais a respeito do reinado de Josias, está lá escrito em 2 Crônicas, capítulo 34 e 35, está também lá em 2 Reis, capítulo 22, 23, por aí. Então, como que era o contexto então aqui? Os assírios, eles cobravam bastante impostos lá de Judá. E eles ainda não entravam muito na questão religiosa, porém, eles
pediam obediência política à Síria. Só que o povo de Israel em si é que estava bastante distante de Deus. Então o povo havia se afastado de Deus, aquilo que nós chamamos de apostatar da fé. O povo havia abandonado a Deus. O povo havia se distanciado de Deus. O próprio Abacuque, em sua queixa a Deus, ele fala que o povo, por ter abandonado a lei de Deus, ele compara que a lei tivesse se afrouxando, né? A lei está em frouxidão, como ele diz. Logo no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim, ó: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Então, nosso querido Abacuque aqui, ele é aquele profeta que provavelmente já deve ter orado bastante a Deus, e ele viu que a nação de Israel havia se afastado da palavra de Deus, ele havia se afastado da lei de Deus. Por se afastar da palavra de Deus, havia muita violência entre os próprios judeus. Ricos oprimindo os pobres, muitas injustiças sociais, muita criminalidade, muita apostasia. O povo se afastou completamente de Deus ao ponto de servirem a outros deuses. Então o contexto de Israel nesse momento era lastimável diante de um Deus santo e puro. E aí então havia algumas pessoas, ainda alguns piedosos, como o próprio Abacuque, que clamava a Deus. E provavelmente o nosso querido Abacuque orava várias vezes a Deus. E até que um dia ele praticamente apela, né? Ele se queixa diante de Deus. Ele fala assim: Deus, será que o Senhor não está vendo o tamanho da violência em que essa nação está envolvida? Será que o Senhor não vê os problemas sociais dessa nação? Será que o Senhor não vê os problemas que nós estamos enfrentando? O povo abandonou a sua palavra, a lei está se afrouxando, há muitas injustiças em nosso meio, violência por todo quanto é lado. Parece que o Senhor até está sendo complacente com tudo isso, né? Então é a queixa do Abacuque, né? Aquela velha ideia de que o crente orando a Deus, ele pode exigir alguma coisa de Deus, né? E aquela velha preocupação que muitas vezes nós temos, né, de achar que quando tudo vai mal, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não se importa mais conosco, parece que Deus não está nem aí para a situação. E outra queixa do nosso Abacuque aqui é em relação ao próprio pecado. Parece que Deus não estava agindo com justiça como deveria, afinal de contas ele é um Deus santo, justo, que pune o pecado, que pune o pecador, e não estava nem aí para o pecado do próprio povo de Israel. Então a queixa do Abacuque em relação a esse assunto era essa. Ele queria que Deus agisse de uma forma rápida, que desse fim às injustiças, que desse fim ao pecado do povo, que desse fim a tudo aquilo. Porém o Abacuque, ele se queixa querendo ensinar Deus como agir, querendo ensinar Deus como trabalhar, ou então se queixando da seguinte forma: Deus não está nem aí para o povo mais, uma vez que ele se esqueceu de nós, né? Então quando você vai dar uma olhada no livro, são 3 capítulos apenas, você vai percebendo, por exemplo, no versículo 4, olha o que ele diz no versículo 4. Vamos, no versículo 3, ele diz assim, ó: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência está diante de mim. Então o nosso querido Abacuque aqui, ele não está aceitando essa condição. A própria nação, corrompida em pecado, corrompida em adoração a outros deuses, corrompida pelos seus próprios desejos, porque abandonou a lei, agora ele quer uma resposta de Deus e parece que Deus não está agindo. Às vezes a gente ora assim também, não é? Já parou para pensar? Deus, o Senhor tem que fazer isso. Deus, o Senhor precisa me dar aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí, na nossa oração, a gente coloca Deus como nosso serviçal e a gente passa a tomar o lugar de Deus. Afinal de contas, a gente sabe o que ele tem que fazer e aí a gente coloca ele, né, na condição de serviçal. Agora Deus tem que me servir e tem que me servir do jeito que eu quero, e a minha oração é essa, e ai de Deus se não responder. Então, é mais ou menos essa queixa que o Abacuque está
falando aqui. Então havia muita corrupção no meio do povo, né? E quando a gente olha para uma situação como essa, a gente vê Deus, parece que realmente está calado, parece que o menino está certo, né? Que parece que está tudo certo, não tem. Há muita corrupção na política, há muita corrupção no meio do povo, e parece que Deus não está vendo tudo isso. O problema é que essa queixa do Abacuque se coloca na condição de alguém como se fosse tão justo de olhos, como se fosse tão crente o suficiente de ter até autoridade de mandar em Deus ou de falar o que Deus tem que fazer. E às vezes a gente ora assim também. Então como é que esse livro ele vai caminhar? Então Deus vai começar a dar uma resposta finalmente a essa queixa do Abacuque, né? Então, mas antes mesmo de ir para a resposta de Deus, será que tem alguma coisa a ver aqui essa situação de Israel naquela época conosco, com o nosso Brasil? Será que existe alguma situação semelhante como a que nós estamos vivendo agora? Porque lá em Israel tinha apostasia, o povo abandonou a Deus. Será que no Brasil todos, afinal de contas, dizem que o Brasil é o maior país cristão do mundo? Será que nós, como brasileiros cristãos, estamos obedecendo a palavra de Deus e estamos confiando piamente naquilo que Deus é e naquilo que Deus tem para o seu povo? Será que assim como lá na nação de Israel, naquela época do nosso querido Abacuque aqui, que tinha muitos problemas políticos, sociais, econômicos, será que no nosso país hoje existe esse tipo de problema também? Será que nós também não temos problemas de corrupção na nossa política? Será que nós não temos problema de corrupção moral? Nós vivemos numa cultura em que o brasileiro é conhecido como o país, ou ele é do futebol ou ele é o país do carnaval, né? Será que não existe essa corrupção moral em nosso meio? Na nossa igreja, a igreja brasileira, como é que anda a igreja do Brasil? Será que ela está certinha? Será que ela é bíblica? Será que ela é pautada na palavra de Deus? Como é que está o povo de Deus nesse momento? Como é que o povo de Deus está se virando nesse problema de pandemia, agora nesses problemas desses últimos anos de política, de corrupção e tudo mais? Né? E aí às vezes a gente para pensar e olha como o Abacuque aqui, a gente faz as mesmas queixas que ele faz. Deus, será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Deus, será que o Senhor não está vendo a corrupção na nossa política? Deus, será que o Senhor não está vendo a corrupção do coração do brasileiro, na nossa cultura completamente pecaminosa? Deus, será que o Senhor não está vendo as injustiças sociais que existem no nosso país? Onde está o Senhor agora, Deus? Às vezes a gente faz essas queixinhas como do Abacuque aqui, né? Então, aonde está o Senhor, né? Então, aquela velha ideia de que você acha, ou a gente pensa que pode ensinar Deus a ser Deus, né? A gente pensa que nas nossas orações Deus vai atender, porque afinal de contas Deus tem que atender a oração do crente e acabou. Mas Deus, ele é soberano, ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de estar sentado no sublime trono, e ele nunca deixou de fazer os seus decretos, ele nunca deixou de estar no controle de todas as coisas. Então, a resposta de Deus que o Abacuque vai ter aqui, não é uma resposta que o Abacuque queria, não. Abacuque clama: Deus, o Senhor não está vendo? Tem muita violência no meio do povo. Onde que está o Senhor? E aí Deus vai dar a resposta. Será que a resposta que Deus vai dar ao nosso Abacuque é a resposta que Deus quer? É a resposta que ele queria ouvir? Vamos ouvir um pouquinho da resposta de Deus? Versículo 5. Olha a resposta de Deus. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque o tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago a os caldeus, que eram os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer.
Os seus cavaleiros se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajuntam areia. Zombam os reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoam terra, as conquistam. Gente, olha o que ele diz mais. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Aqui é a resposta à oração ou à queixa do próprio Abacuque. Deus está respondendo à oração do Abacuque, a queixa do Abacuque, agora com a outra nação, porque aqui é o seguinte: o Império Assírio estava em declínio. Ele já havia dominado lá o reino do norte, a parte de cima, e Judá ainda tinha certa independência, ainda andava sem essa afronta toda da Assíria, embora a Assíria ainda tivesse ali um certo comando, mas a Assíria estava em declínio. A queixa do nosso querido Abacuque aqui é em relação à corrupção do próprio povo judeu, que abandonou a Deus, que abandonou a lei mosaica, que havia muita injustiça, havia muita iniquidade, o pecado à solta. E então ele faz uma queixa: Deus, será que você não está vendo tudo isso, não? E aí a resposta de Deus não é a resposta que o nosso querido Abacuque queria ouvir. Sabe qual é a resposta de Deus? Deus então envia, ou ele promete enviar uma outra nação, pior do que a Síria, para subjugar a nação de Israel, para subjugar a nação judaica, para subjugar agora o reino de Judá. O Abacuque fica impressionado. Ele, como é que pode Deus enviar uma nação mais ímpia do que a gente para nos subjugar? Deus, nesse momento, ele coloca uma nação mais terrível para julgar uma nação que é mais santa do que eles? Que história é essa? Eu não estou compreendendo a tua ação, Deus. Né? E às vezes Deus faz exatamente assim, irmãos. Muitas vezes em nossas orações Deus nos responde de uma forma diferente como pedimos. Às vezes a gente para pensar: Deus, isso tinha que acontecer em mim? Deus, isso tinha que estar acontecendo comigo? Será que esse problema tinha que ser logo em mim? Ah, Deus, por que isso? Por que aquilo? Né? E às vezes, como brasileiro, a gente vai pensar aqui como uma nação que se diz cristã. A gente olha, poxa, são tantas injustiças sociais, não é? O pobre dessa nação sofre tanto, a politicagem, a roubalheira. A cada dia a gente se decepciona muito mais com esse povo que está no poder aí. E aí vem toda uma pandemia dessa, e de repente a gente pensa que está começando a melhorar, vem outro problema, e aí a gente para pensar: onde é que está Deus nesse momento? Será que Deus não pode pelo menos socorrer a gente num instantinho, não? Será que a gente não pode respirar um pouquinho de ar puro em momentos tão difíceis? Será que não tem nenhuma trégua para a gente? Será que Deus não está vendo isso? E a gente começa a orar. Só que a nossa oração, a gente coloca Deus como se ele fosse o nosso serviçal, como se ele devesse alguma coisa para a gente, e a gente coloca o nosso Deus na condição de servo e a gente de mandar em Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, o Senhor tem que fazer isso, tem que ser rápido, porque eu não estou aguentando mais, o Senhor vai agir assim, agir assado, agir assim, dessa forma a coisa vai acontecer. Às vezes a gente ora assim, não é? E aí vem uma resposta que muitas vezes não é a resposta que a gente quer. Às vezes não é a resposta que a gente quer. E a resposta que Deus dá ao nosso querido Abacuque foi justamente as ações futuramente, era uma promessa que futuramente viria um reino até pior do que a própria Síria. Agora eram os babilônios que levariam cativo. E você sabe a história do cativeiro, 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. Foi algo bem pior do que o próprio Abacuque esperava, né? E quando Abacuque ouve essa sentença, ouve, na verdade, essa resposta, Deus agora ele vai colocar o profeta no devido lugar dele.
É como se Deus estivesse falando assim: ô Abacuque, aguenta aí, filho. Você pensa que eu não estou vendo as injustiças que estão acontecendo em Israel? O Abacuque, você pensa que eu estou alheio a todos esses problemas sociais, econômicos, políticos, religiosos? O Abacuque, você acha que eu não estou vendo as injustiças que estão sendo cometidas pelo meu próprio povo? Você acha mesmo, Abacuque, que eu me esqueci da minha nação, a nação que eu escolhi? Você pensa que eu esqueci vocês? Eu não esqueci não, Abacuque. Tanto é que eu vou colocar uma sentença, porque eles me desobedeceram, né? E aí vai Deus dar uma sentença ao nosso querido Abacuque, falando essa verdade, dizendo que a Babilônia invadiria novamente Israel, e novamente não, invadiria e tomaria conta de Israel. Agora, uma coisa interessante que nos chama a atenção aqui é o seguinte: olha só, detalhe por detalhe das sentenças aqui que Deus vai passar para o nosso querido Abacuque. Quando o Abacuque ouve essa sentença, o Abacuque fica impressionado e não aceita, então ele faz uma segunda queixa a Deus. Olha a segunda queixa que o Abacuque faz. Agora é o versículo 12, ainda no capítulo 1. Então Abacuque reclamou com Deus, Deus dá a sentença: vou mandar a Babilônia cercar vocês e levar vocês para um cativeiro. Aí vem a nova queixa do Abacuque ao ouvir essa resposta de Deus. Aí ele fala assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então eles alegram e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então essa é a segunda queixa que o nosso querido Abacuque faz diante de Deus. Então, mais uma vez, o Abacuque se queixando diante de Deus. Uai, não entendi. Peraí, nós estamos sendo sufocados pela Síria. O próprio povo te abandonou, o povo judeu abandonou o Senhor, o próprio povo sofre injustiças políticas, econômicas, sociais, o pecado está rolando a solto, o povo agora é idólatra, está servindo a outros deuses. Quando eu oro, quando eu faço essa queixa, o Senhor irá mandar uma coisa pior do que a que nós já estamos vivendo, Deus? Não entendi, Deus. Explica para nós aqui. Como é que o Senhor vai mandar uma nação muito mais injusta e muito mais pecadora do que a gente para nos punir? Não estou entendendo a atuação, Senhor. Explica direito esse negócio aí para nós. Como se Deus, tivesse que dar algumas explicações para o profeta ou para quem quer que seja. Só que mediante essa resposta de Deus, agora Deus vai falar de novo com Abacuque e vai dar uma profecia como que ele vai agir também com justiça, incluindo a própria Babilônia agora. Agora Deus vai dar uma resposta a Abacuque que de fato ele nunca deixou de estar no controle de todas as coisas. Ele vê inclusive as ações injustas da própria Babilônia quando ela chegar. Antes mesmo da Babilônia invadir Judá e levar para o cativeiro, Deus já vai dando a sentença dessa nação.
Veja que coisa interessantíssima. E o que é que vai acontecer agora? Ou seja, olha só a sentença de Deus agora. Capítulo 2. Estamos no capítulo 2. É a nova resposta que Deus vai dar à segunda queixa de Abacuque. Então Deus fala assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até quem passa correndo. Porque esta visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aí, aqui já é a resposta de Deus em relação à segunda queixa que o nosso querido Abacuque faz. Só que aí tem um detalhe, minha gente. Deus agora, ele vai dar 5 ais para a nação babilônica. Não só para eles, mas também para todos os injustos e que cometiam injustiças naquela época. Tanto babilônios, quanto assírios, quanto o próprio povo judeu que havia se afastado de Deus. São 5 sentenças, os 5 ais de Deus aqui no capítulo 2 ainda do nosso querido livro de Abacuque. Olha só as punições que vêm por aí em relação a esse assunto, a queixa de Abacuque. Sobre a punição aos caldeus. Os caldeus aqui são os próprios babilônios. E olha só os 5 ais que Deus revela. Versículo, cadê? O primeiro ai. O primeiro ai está no versículo 6. E diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Agora já é Deus punindo a nação da Babilônia. É Deus dando sentença para a nação da Babilônia quando esta, afinal de contas, invadisse, levasse a nação de Israel, de Judá para o cativeiro, e depois disso, olha o que Deus faria com ela. Ai daquele que acumula o que não é seu. Então os babilônios, eles são condenados por sua ganância e por se apropriarem ou invadirem o que não era seu. Ou seja, a nação da Babilônia, ela estava invadindo muitas nações e se apropriando daquilo que não era deles, incluindo a própria tribo de Judá. Israel foi levada cativa, Jerusalém foi destruída. E aqui é um dos ais de Deus em relação a essa nação, que iria ainda acontecer, isso aqui é uma profecia ainda para o futuro de Abacuque. E aqui, irmãos, essas punições não servem apenas para a nossa querida Babilônia, não. Essas punições, elas servem também para todos aqueles a quem comete esse tipo de ganância, esse tipo de atrocidade, né? Então, aqueles que se apropriam indevidamente o que é do outro também serão julgados por Deus. Deus está no controle de todas as coisas e Ele está vendo as situações e Ele está vendo a corrupção de todos. Então a corrupção em nosso país, por exemplo, ela é terrível. E Deus está vendo tudo isso aí. Deus vai julgar cada uma das ações corrompidas e gananciosas daqueles que oprimem o povo. Por mais que nós pensamos que Deus não está no controle, por mais que nós achemos que Deus não está vendo tudo isso aí, Deus está vendo e há de punir aqueles gananciosos, sim.
tanto ele puniu o pessoal aqui da Babilônia, como ele tem um dia reservado para todos que cometem esse tipo de coisa, de corrupção, seja roubando muito dinheiro, seja se apropriando aquilo que é do outro, seja num roubo de um celular, seja num roubo de uma agulha, seja qualquer tipo de injustiça cometida, Deus está vendo cada uma dessas ações. E a nossa nação no Brasil aqui, nós não estamos alheio aos olhos de Deus, nós não estamos fora desse julgamento de Deus, não. Ele está vendo que tipo de nação e que tipo de homens e que tipo de povo é esse. Que tipo de cultura nós cultivamos e que tipo de ações nós tomamos. Deus está no controle de todas as situações e tem um dia reservado para todos esses gananciosos que se apropriam daquilo que não são deles. Deus tem um dia específico para os gananciosos. Deus está vendo e anotando tudo. Ele não se esquecerá desse dia. Aí ele lança o segundo ai. O segundo ai está no versículo 9. Olha o que ele diz. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho num lugar bem alto. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha o que ele está dizendo, gente. Aqui era o seguinte, os babilônios, eles tinham o péssimo hábito de, além de invadir as outras nações, eles roubavam tesouro de outras nações. E eles confiavam nessas riquezas, afinal de contas, eles cresceram em virtude de invadirem outras nações. Assim são os impérios, né? Os grandes impérios sempre foram assim. Invadiam outras terras, pegavam povos e escravizavam aquela nação, pegavam suas riquezas e elas ficavam mais ricas. E aqui é Deus dando uma sentença. O Abacuque, você pensa que essa sentença que eu estou dando, que vem os caldeus e vão subjugar você acha que não tem uma sentença para eles? Não tem. Eu estou anotando tudo, o nosso querido Abacuque. E eu irei agir. E ai dessa nação que age dessa forma. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Mas será que essa passagem só serve para a Babilônia? Será que não serve para qualquer povo e qualquer um de nós? Não, sim, irmãos. Olha só que coisa. Assim também qualquer um dos judeus na época de Abacuque que fazia os mesmos terá o seu dia específico da observância de Deus em julgar essas ações terríveis, essas atrocidades aqui que o povo lá, tanto os judeus na época de Abacuque estava cometendo e tanto o povo da Babilônia que ainda iria invadir o reino de Judá. E as atrocidades que a Babilônia estava cometendo, Deus já tinha uma sentença para eles. E ele também tem uma sentença para esse mesmo tipo de gente que age dessa forma nos nossos dias. Sim, Deus também vê aqueles em nossos dias que têm a sua confiança nas riquezas e ainda fazem de forma ilícitas. Deus está vendo tudo, irmãos. Deus está vendo tudo quando pessoas adquirem bens de forma completamente errada diante da lei de Deus e diante da lei dos homens. Deus, irmãos, está vendo tudo quando esses mesmos homens escondem esses tesouros conquistados de formas ilícitas e achando que ninguém está vendo. É essa figura de linguagem que ele usa aqui, né? Bens mal adquiridos para pôr o seu ninho num lugar bem alto. É como se a águia, né? Ela faz o seu ninho em montanhas bem altas e elas confiam nisso porque, afinal de contas, é um tesouro que está escondido ali, é o seu filhotinho, né? Então, por o seu ninho estar bem alto, nenhum predador chega até onde está situado o ninho da águia. O que acontece aqui, então, com essa situação aqui da Babilônia? É como se Deus estivesse falando assim, ô Abacuque, não se preocupe. Essa mesma nação que eu vou levantar para sufocar o povo, para julgar e subjugar o povo de Judá, eu também tenho um dia preparado para eles. Ai dessa nação
que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. E não é só essa nação não, Abacuque. Ai daquele, qualquer pessoa, irmãos, tanto nos dias de Abacuque, quanto nos nossos dias, quanto nos dias vindouros, qualquer pessoa que consegue bens mal adquiridos, ele está falando de bens de formas ilícitas, conquistadas de formas terríveis, invasões de lotes, invasões de apropriação indébita, pessoas que roubam o outro, um celular, uma agulha no palheiro, seja lá o que for. Deus está vendo tudo isso aí e Deus há de manifestar um dia a sua justiça. Deus não está, irmãos, de olhos fechados para essas coisas. Será que Deus não está vendo a corrupção que está acontecendo no nosso país? Será que Deus não está vendo a corrupção moral dessa nação? Será que Deus não está vendo a quantidade de falsos profetas, de falsos enganadores, falando aí a respeito da igreja, na igreja, e enganando a muitos? Será que Deus não está vendo? Sim, Ele está vendo sim, e Ele está dizendo: ai dessas pessoas que ajuntam para si bens mal adquiridos de forma ilícita. Tem um dia específico para essas pessoas. Deus está no controle dessas pessoas, irmãos. Deus tem um dia específico para esses, assim como teve os babilônios e os judeus que abandonaram a Deus. Irmãos, continua aqui Deus a levantar a sua palavra de justiça em relação a esses assuntos. E aí ele continua. O terceiro ai de Deus está escrito aqui no versículo 12 do capítulo 2. É como se Deus estivesse falando para o Abacuque. Abacuque, você pensa então que eu não estou de olho em tudo isso? Eu estou de olho, Abacuque, e eu vou punir os injustos. Terceiro ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Olha só, ai dessas pessoas, ai desses reis, ai desses vereadores, ai desses prefeitos e governantes que edificam cidades à base de sangue, né? Por que ele está dizendo isso? Porque a Babilônia, né? Quantas e quantas vezes Babilônia não invadiu outras nações e matou milhares de pessoas, sufocando essas pessoas, escravizando essas pessoas, matando mesmo, edificando cidades à base do sangue de inocentes, muitas vezes, né? Se teve uma nação, irmãos, que foi totalmente terrível nessa época aqui, essa nação foi a Babilônia. Até hoje a nação da Babilônia ela é lembrada como uma terrível nação que assolou, e ela é símbolo de moralidade sexual, ela é símbolo de corrupção moral, ela é símbolo de coisas terríveis e de atrocidades que ela fez. Então Deus tem e tinha e teve e cumpriu também na Babilônia o seu ai, a sentença de julgamento de Deus em relação também aos babilônios. Mas também isso aqui não serve apenas para eles não, também serve para os nossos dias e também para os judeus na época de Abacuque. Deus também está vendo aqueles que são violentos e derramam sangue inocente ou edificam para si impérios à base de derramamento de sangue. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente assistindo jornais, lendo muitas vezes notícias de quantas e quantas pessoas levantaram impérios para si à base de derramamento de sangue, à base de vingança, à base de invadir uma casa e mandar o morador para fora. Quantas e quantas vezes, irmão, você vê na nossa própria politicagem, vereadores, prefeitos e governantes que por se apropriarem do poder acham que podem fazer tudo em relação ao povo. Quantas e quantas vezes povos, pessoas de pequenas cidades muitas vezes tiveram que ser até mesmo mortas apenas porque a mando de muita gente do alto escalão do poder político ou grandes empresários queria se apropriar daquele pequeno pedaço de terra.
grandes ricos, homens ricos que se apropriam de coisas que não são deles, que não pertencem a eles e que nem deveriam ser, expulsam pobres das suas casas, pobres dos seus terrenos, apenas para enriquecerem de forma ilícita, né? É aqui que está também esse ai de Deus, ai dessas pessoas, ai desses homens. Há um dia específico para o julgamento de Deus. Deus está vendo tudo isso, Ele não está alheio a isso também. Deus está vendo tudo isso e não se esquecerá de punir cada um desses. Tem mais, tem o quarto ai de 5. Olha o quarto ai de Deus. Aqui, novamente falando, Abacuque faz uma queixa. Deus, o Senhor não está vendo as injustiças que são cometidas na nossa nação? Deus então fala, então tá bom, eu tô vendo, eu tô tão atento a isso que eu vou mandar a Babilônia para invadir aí vocês, tá bom? Aí o Abacuque, não entendi, você vai mandar uma coisa pior do que nós já estamos vivendo? Aí Deus agora vai dar a sentença, ô Abacuque querido, eu estou vendo todas as ações e eu julgo de uma forma justa as ações de todos os ímpios dessa terra, do povo de Deus e também dos ímpios e também de outras nações que subjugam Israel. E ele vai para o quarto ai. E esse quarto ai está no versículo 15. Olha o versículo 15. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. E por aí vai. O que ele está dizendo aqui? O que ele quer dizer com isso? É porque a Babilônia ela será castigada por causa das ações desumanas que ela fazia quando invadia outras nações. Então, a Babilônia ela desonrava as pessoas. Era desumano o que ela fazia quando invadia as nações. E aqui o nosso Deus está dando uma sentença para a Babilônia. Ai de você, Babilônia! Que desonra, que faz atrocidades nas nações. Ai de você! Deus está prometendo isso. Engraçado, na sentença da Babilônia, é antes mesmo da própria Babilônia invadir Judá e levá-la para o cativeiro. Né? Então a mesma vergonha e constrangimento que a Babilônia fazia com outras nações, agora a própria Babilônia vai passar. Deus vai fazer com que a Babilônia passe a mesma vergonha e a desonra com que ela fazia outras nações passarem. Agora é Deus que entra na causa. Mas assim também, irmãos, Deus está nos vendo e está vendo a cada um dos grandes homens que estão no poder. Sim, Deus não somente pune o pessoal aqui de Babilônia e também os judeus que abandonaram a Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas, inclusive vendo, irmãos, aqueles que desonram o próprio povo. Né? Então, o que esse povo faz? O que essa turma grandiosa faz? Eles humilham os mais simples, sufocam os mais pobres, retiram o direito deles, enganam o povo com migalhas para os seus planos mirabolantes. Eles mexem no sistema para favorecerem somente a eles mesmos. Eles tiram do pobre e se enriquecem. E tudo isso aí é uma forma deles desonrarem o povo. Veja bem o que está acontecendo aí. Abacuque, ele está aqui ouvindo a sentença de Deus. Abacuque faz duas queixas. Deus, o Senhor não está vendo as injustiças da nossa nação? Não, Deus, onde é que o Senhor está? E Deus vai e manda uma sentença. Abacuque, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Não, Deus não faz isso não. Vai acontecer, Abacuque. Mas não se preocupe, eu estou de olho em cada um deles. E vai chegar o dia deles, Abacuque. E vai chegar o dia deles. E nós, irmãos, como brasileiros, como é que a gente fica diante de uma situação dessa?
Assim também, irmãos, são nos nossos dias. Muitas e muitas pessoas, irmãos, subjugam a lei, subjugam o pobre. Nessa nação, irmão, o pobre não tem vez. Numa nação tão corrompida como a nossa, os direitos do pobre são violados. Uma nação como a nossa, nós brasileiros estamos envolvidos nisso. E não é de agora, não. É desde que essa nação se fez nação, é desde lá de 1500. Não é de hoje, a corrupção está entranhada na nossa política de tal forma, irmãos, que o pobre não tem vez aqui. O sistema é todo montado para favorecer apenas os ricos. O sistema é todo montado para simplesmente acabar com o pobre. O pobre não tem vez aqui. As leis são favorecidas somente aos ricos. Sabe? É uma corrupção de tal forma, irmãos, que a gente fica até impressionado. E às vezes parece que Deus não está vendo tudo isso, mas Ele está vendo. Ele não só está vendo, mas Ele está julgando a nossa nação. Quando parece que a coisa está melhorando, vem novas situações, não é? E Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca deixou de estar no controle de todas as coisas. Deus está vendo tudo isso e não se esquecerá de punir esses injustos. A nossa nação sempre foi assim, não é? Aqui é assim e está errado, está muito errado. Mas nós, irmãos, como servos do Senhor, piedosos como o nosso querido Abacuque aqui, dá a entender que Abacuque era um dos remanescentes justos, que sofria a opressão tanto dos ricos quanto do povo de Babilônia e da Assíria também. E assim também é nos nossos dias. Somos oprimidos, sim. Somos injustiçados, sim. Há muita corrupção no nosso meio, sim. Todavia, irmãos, a nossa esperança está no Senhor, que Ele está vendo tudo isso aí. E tem um dia específico no calendário de Deus. E um dia, irmãos, Ele vai, assim também como fez com Babilônia. Ai dessa ou daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e o que o embebeda, para lhe contemplar sua nudez. Ou seja, ai desses que desonram, que humilham, que pisam o direito dos mais fracos, que pisam o direito dos mais simples, para se vangloriarem com seu orgulho, com sua robustez de poder. Ai desses! Tem um dia específico no calendário eterno de Deus. E qual é o quinto ai aqui de Abacuque? O quinto ai está aqui no versículo 19 do capítulo 2. Olha só o que ele diz. Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode um ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O que Deus está dizendo? A Babilônia, ela, além de ser uma nação pagã, o que ela fazia? Ela pegava os seus deuses e embustia eles, ou revestia eles de ouro, de prata, né, de peças bastante preciosas, para ter um prestígio muito maior. E ele está dizendo aqui que essas nações idólatras que trocaram a adoração do Deus verdadeiro por esses ídolos, ai delas. Porque Deus não dá sua glória a ninguém. E Ele é o único Deus que tem que ser adorado. Os babilônios, meus irmãos, agiam assim. Mas não era só eles não. Essa sentença também serve para o povo judeu. O povo da tribo de Judá que abandonou o culto a Deus. Esse contexto aqui
de Judá, Judá era uma nação que estava corrompida por todo tipo de corrupção moral, por todo tipo de pecado, abandonou a lei. Por isso que o próprio Abacuque vai dizer, por conta da frouxidão da lei. Abacuque estava vivendo dias difíceis e ele clama a Deus. E Deus diz, vai vir uma nação pior do que a Síria subjugar vocês. E então o que ele fala aqui? Deus dá 5 ais, punindo todos os injustos, sejam judeus, sejam babilônios, sejam assírios. Mas Deus também, irmãos, está vendo os ídolos criados pelos brasileiros. Sim, Deus está vendo, irmãos, cada ídolo de barro que é produzido nessa nação. Ídolo de gesso, ídolo de ferro, ídolo de madeira. Gente se prostrando a todo tipo de ídolo. Mas não é só ídolo no sentido de... Não é só ídolo no sentido de imagem de escultura, não. Pode ser ídolos, irmãos, no próprio coração. Feitos, irmãos, sabe de que forma? Da seguinte forma. Pode ser uma adoração ao seu carro. Pode ser uma adoração a um político de estimação. Pode ser o seu time do coração. Pode ser o seu celular. Pode ser os seus olhos. Pode ser o seu cabelo. Pode ser suas vestes. Você pode ter criado um ídolo que pode ser também, sabe o quê? A sua própria casa. O seu próprio dinheiro. Pode ser qualquer coisa que roube o lugar de Deus em seu coração. Esses ídolos que é criado pelos homens. O homem, irmãos, ele é um criador de ídolo nato. O homem, ele é um ser idólatra por natureza. Ele idolatra qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa ele coloca no lugar de Deus. E Deus passa a ser a segunda, terceira, quarta, quinta opção. Às vezes não vira nem opção nenhuma. E ele tem aquele Deus... Para ele, troca o Deus verdadeiro pelos seus ídolos. Ídolos de madeira, ídolos de gesso. Pode ser um carro, pode ser uma bela casa, pode ser o dinheiro, pode ser o que for. Colocando Deus de canto e colocando essas coisas no centro da adoração de seu coração. O centro das atenções fica sendo essas coisas. E esse é o ai de Deus, o quinto ai de Deus em relação não só aos babilônios, mas também ao povo de Deus que se corrompeu na época de Abacuque. É triste. Então Deus, irmãos, está vendo tudo isso e não se esquecerá desse dia. E não se esquecerá desse dia. Então esse é o nosso Deus, que exerce juízo na terra, tanto de ímpios quanto daqueles que julgam crer nele. Olha o que diz Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu templo, cale-se diante dele a terra. É como se Deus estivesse dando a última resposta a Abacuque. Ô Abacuque, eu estou vendo todas as injustiças cometidas na nação. Eu estou vendo, Abacuque, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu não fechei os olhos, Abacuque. Você quer me ensinar a ser Deus? Você está se queixando de quê? Quem, Abacuque, está fazendo tudo isso? Sou eu. Eu que estou permitindo essas coisas acontecerem para que o próprio povo se volte para mim, Abacuque. O Abacuque, você não pode me ensinar nada, porque o soberano Deus sou eu, Abacuque. Então Deus dá uma sentença. E o Abacuque finalmente vai compreender o que Deus queria dizer. Finalmente o Abacuque vai entender o que Deus queria dizer. E olha aí o que ele vai dizer. Então, a partir dessas declarações, irmãos, Abacuque entendeu as ações de Deus. Deus é justo e misericordioso, mesmo que nós não compreendamos a princípio
aquilo que ele quer fazer. Deus usa meios incompreensíveis para exercer, sim, o seu juízo, os seus decretos, para que ao final de todas as coisas ele receba glória para si. Nós brasileiros estamos vivendo assim. Será que Deus não vê tantas injustiças que há nessa nação? Ele está vendo. Ele está vendo. E ele tem um dia reservado para julgar todas essas coisas. Não vai ficar ninguém impune, irmãos. Deus, além de estar vendo essas coisas, Deus está subjugando para que o próprio povo compreenda isso. Quem está no controle de todas as coisas é o nosso Deus. Ele que está assentado num sublime trono. E quando Deus fala essas sentenças para o Abacuque compreende. Ele compreende de tal forma que o seguinte: o que Deus então queria dizer com tudo isso? Deus é justo e misericordioso, mesmo que não compreendamos os seus caminhos. Deus pune de forma justa aqueles que fazem injustiça. Os perversos terão o seu dia de juízo no final. E tudo isso nós veremos a justiça de Deus em ação, mesmo que o que nós estamos vivendo nesse momento pareça incompreensível no momento. Deus usa nações perversas para trazer juízo a outras nações perversas, além de coisas incompreensíveis para um propósito bom e que no final glorifica o seu próprio nome. O que mais nós aprendemos? Resta, portanto, irmãos, uma coisa. Resta, portanto, aos cristãos contar com a misericórdia de Deus, orar e aguardar o dia do juízo de Deus confiantemente no Senhor. Não à toa, Abacuque 2:4 diz assim: o justo viverá pela sua fé. Como que o justo vai viver pela sua fé? Aguardando a providência divina em dias maus, aguardando a misericórdia de Deus, mesmo habitando numa nação tão injusta quanto a nossa, aguardando a justiça que vem do alto. A justiça vem de Deus, a justiça vem do Senhor. A justiça não somos nós que provocamos, nós apenas desejamos pela justiça, mas a justiça dos homens não são nada, são trapos de imundícia. O homem não é justo por si mesmo e ele não pode fazer justiça por si só. A nossa justiça é o Senhor. Como é que o justo viverá pela sua fé? Aguardando pacientemente no Senhor, porque Deus está vendo tudo isso e não se esquecerá do seu povo. A esta declaração, a esse entendimento, então, sabe o que o Abacuque faz? O Abacuque faz o que nós deveríamos fazer: orar. Orar e confiar. Sem entender porque as coisas são assim às vezes. Sem entender porque às vezes a gente passa por tantas situações terríveis e não compreende, parece que o nosso Deus está tão distante, não é? Então qual é a atitude do nosso querido Abacuque? Ele vai orar. E na oração dele, ele começa exaltando esse Deus, reconhecendo que de fato Deus, além de estar no controle de todas as coisas, Deus é Deus e que Abacuque não poderia ensinar nada a Deus, porque Deus já sabia de tudo. E ele começa orando assim, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Viva a tua obra! Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está clamando: Senhor, tudo bem que o Senhor agora o Senhor está vindo aí com justiça, agora o Senhor está agindo. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Deus. Aí ele continua orando.
Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão e seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã e a aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Que maravilha, né? O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres ao chefe da casa dos ímpios, deixando os descobertos pés, a cabeça, traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestades avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Ele continua. Versículo 17. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Louvado seja Deus. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, de forma poética, ele está exaltando o senhorio de Deus, de Cristo, de Deus, ele está exaltando o poderio dele, ele está exaltando a majestade desse Deus e tudo que ele já havia feito, ele está reconhecendo que tipo de Deus ele serve, ele está reconhecendo que ele é um justo juiz e ele está reconhecendo o seguinte: vou viver debaixo dessa misericórdia, tenha misericórdia de mim, ó Deus. É como se ele dissesse assim: Deus, que exerça então tudo o que o Senhor quer fazer nessa nação, proteja o teu povo, e ainda, Senhor, que eu não veja mais uma saída. Todavia, eu vou confiar no Senhor, no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus por isso. E aí ele conclui dizendo assim, que o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Que Deus sublime o nosso Deus, não é? Que Deus soberano é o nosso Deus. Portanto, você que está aí meio que nessa dificuldade, né? Você e eu, que não sabemos até onde o nosso país vai, né? Com tanta coisa terrível. Além da pandemia, nós temos crises políticas, econômicas, sociais, injustiças provocadas pelo próprio povo que muitas vezes se diz de Deus. Quantos e quantos apenas cristãos nominais, eles mesmos, né, não provocam a ira de Deus, não é? Quantos e quantos já não apostataram da fé? Quantos e quantos injustos existem nessa terra, não é?
Quantos e quantos pobres são assolados nessa nação? Quantas e quantas vezes você já viu o seu próprio direito sendo violado por corruptos, não é mesmo? Além de uma pandemia ao qual nós estamos vivendo, ainda tem todas essas incertezas que nós vivemos no nosso quadro econômico, social, político, econômico e tudo mais. Além dos falsos profetas que estão profetizando coisas que Deus não falou. Então o que nós devemos fazer, irmãos? Orar. Orar e contar com a misericórdia de Deus em dias tão difíceis como os que nós estamos vivendo. Orar e ter a plena consciência que esse Deus nunca deixou de estar no controle de todas as coisas e que um dia Ele tem no seu eterno calendário da justiça, Ele vai pegar cada um desses injustos, assim como foi na época de Abacuque com os assírios, com os judeus e também com os babilônios, também nos nossos dias, irmãos. Deus tem um dia específico para os injustos, para os imorais e para aqueles que abandonaram a verdadeira fé num Deus vivo e que tudo pode fazer. Que possamos estar firmados nesse Deus, não é? Que possamos estar, irmãos, totalmente ligados no trono da graça do nosso Deus, confiando que o socorro provém dele. Não provém de ninguém, não provém das suas próprias forças, do seu intelecto ou de alguém que você confia. Não, vem de Deus. Ele é o nosso Deus. E eu vou orar encerrando, pedindo misericórdia, né? A Deus pela nossa nação, não só em decorrência dos últimos problemas de pandemia, mas também de tantas coisas, né, erradas que tem na nossa nação. Misericórdia para com Deus. Oh Deus, nós clamamos nessa tarde, em princípio de noite, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro nesse momento. Tenha misericórdia, Deus, porque nossa nação é uma nação injusta. Nossa nação, ó Pai querido, a nossa cultura, ó Pai querido, é completamente pecaminosa. Ela é devassa, ela é destrutiva, ela é injusta, ela é terrível. Quantas e quantas injustiças, ó Pai querido, há em nosso meio. Às vezes, ó Pai querido, no meio até mesmo daqueles que se dizem teu povo. A nação brasileira, ó Pai querido, está nesse momento, Pai querido, passando dias terríveis. Ó Deus, todavia nós cremos no Senhor. E que nós sabemos que o Senhor está subjugando essa nação, ó Pai. Ó Deus, e quando tudo isso estiver acontecendo, nós, como igreja, possamos estar firmes e fortes no Senhor, contando com a Tua misericórdia. Nos guarda, ó Pai, e mantém de pé o remanescente fiel à Tua palavra. Mantém de pé, ó Pai querido, aqueles, ó Deus, que ainda têm sede de justiça nessa nação. Mantém de pé aqueles, ó Pai querido, que ainda confia na Tua palavra. Mantém de pé, ó Pai querido, dá ânimo. Dai, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, sossego para esses. Estamos vivendo, ó Pai querido, dias difíceis em nosso país. Todavia, ó Pai querido, nós cremos no nosso Deus, que é justo e que pune justamente aqueles que assolam essas nações. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que possamos estar, ó Pai querido, cada dia mais confiantes e firmados no Senhor e vivendo para a glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia em dias tão difíceis, além dessa pandemia. Há tanta crise econômica, social e política nesse país, ó Pai. Todavia, confiamos no Senhor. E assim como disse a Tua palavra, o justo viverá pela fé.